contra a aprovação da Lei de Segurança Global, projeto aprovado pela Assembleia Nacional Francesa, que tem como objetivo, segundo os manifestantes, restringir a divulgação de imagens de policiais em ações. Milhares de pessoas tomaram as ruas de Paris e voltaram a criticar o projeto apresentado pelo presidente Emmanuel Macron e aprovado na Assembleia Nacional há 2 semanas. As mudanças na legislação de segurança pública fazem parte do esforço de Macron. Este projeto ainda precisa passar pelo Senado francês. E há a expectativa de que a votação aconteça agora no mês de janeiro. O projeto é um projeto amplo de lei de segurança global. As críticas estão concentradas, como eu disse, em determinados aspectos do projeto de lei, que enquadram a divulgação de imagens da polícia, o uso de drones e imagens das forças de segurança feitas por cidadãos com seus telefones celulares. Essas imagens podem ser criminalizadas e as pessoas podem ser presas por até 1 ano e pagarem multas que podem chegar a um valor equivalente a algo parecido com R$250 mil, dependendo do valor do euro. Por isso é que as pessoas estão protestando. E os protestos ficaram ainda mais intensos, não é, Elisa? A partir do momento em que policiais foram flagrados por filmagens feitas a partir de aparelhos celulares espancando um jovem negro. A gente vai voltar agora a falar sobre os protestos em Paris, agora conversando também com a nossa colega Leila Sterenberg. Oi, Leila, boa tarde, bem-vinda aqui a essa cobertura. Boa tarde, Lilian. É o seguinte, né? Mais um sábado de manifestação, sobretudo o motivo, como vocês já explicaram, é essa lei de segurança global. E de que maneira essa nova lei é vista, professora? É justamente um país que defende tanto a liberdade para outros países. Bom, vários pontos interessantes aí para a gente discutir as implicações dessas manifestações e dessa lei que você, né, colocou muito bem. Só para a gente contextualizar um pouco, né, essa é uma lei que foi lançada, foi apresentada ao Congresso francês, ao Parlamento francês no início de novembro, com uma lei de segurança global, que eles chamam, né, e é uma lei que contém 32 artigos. O que está sendo bem polêmico aí são, na verdade, tem um artigo que é muito importante, que é o que a gente tem visto ganhar destaque, principalmente sendo o propulsor aí de tantos protestos, que é o artigo 24 dessa lei, mas também tem um outro importante que vale a gente mencionar hoje aqui, que é o 22. Vamos voltar para esse 24, então, que a gente vai ver cobrir bastante aí na imprensa, né, e tem sido o elemento que ocasionou esses protestos e tem ocasionado já há algumas semanas uma onda de protestos pela França toda. O que esse artigo coloca? Como vocês resumiu muito bem, ele proíbe a filmagem de policiais em ação, né, por parte da imprensa ou também de civis. Então, desde que a finalidade proíbe a filmagem, quando essa filmagem tem como finalidade punir o policial ou provocar constrangimento no policial ou ameaçar a própria integridade dos policiais. O que isso quer dizer, né, o que eles objetivam com essa lei? Que essas filmagens elas não caiam nas mãos de manifestantes, nas mãos de grupos de oposição que possam ir atrás, querer fazer justiça com as próprias mãos, ou expor exageradamente esses policiais e que se busque, então, às vezes, uma justiça que não passe pelas mãos dos caminhos institucionais, né? Esse é o pretexto que se usa para se justificar e se defender esse artigo 24 dentro dessa lei de segurança global. Por que então estão tendo todos esses protestos? Porque a gente sabe que na prática isso é muito o que isso implica. Implica que qualquer um, como a gente está vendo nessas imagens aí, que está filmando, que estiver fotografando e que estiver reportando a violência policial e o abuso da força, muitas vezes, pode ser preso por até 1 ano se registrar essas imagens, não é divulgar, colocar numa mídia social ou espalhar pelos grupos, enfim, fazer este uso que eles estão tentando evitar. Mas o que essa lei reprime é mesmo a filmagem, porque durante o ato de uma filmagem, principalmente por parte da imprensa, qual é o objetivo ali? Registrar. Né? E o que se impede, então, com essa lei é esse registro, porque na ocasião do registro você não tem como distinguir qual é a finalidade que vai ser dada para aquela imagem, né? Então, na prática, isso
vai levar o quê? A repressão para a imprensa de documentar eventos que aconteçam. Né? E isso fere os valores mais basilares de uma democracia, onde justamente a liberdade de expressão e inclusive documentar e se identificar atos da polícia também faz parte dessa democracia que a gente tanto vê sendo abalada, né, em vários governos aí pelo mundo. Então, essa é a grande polêmica por trás desse artigo 24. Né? E isso vem num momento muito estranho, né, de se colocar essa lei. Como você colocou muito bem, a gente está aí numa segunda onda de pandemia na Europa, com os casos subindo muito, o governo adotando medidas de lockdown, né? A gente está num período do ano lá também, que é um período ruim, se vê as imagens tudo cinza, então inverno, onde as pessoas já estão há muito tempo aguentando essa pandemia, assim como nós aqui no Brasil, mas há uma insatisfação muito grande também com essas medidas de lockdown, né, onde parte da população apresenta um descontentamento com essas medidas. A gente está num período onde se aproximam as festas de Natal, então tem todas as frustrações de não poder comemorar essas férias, esses feriados, essas festas como a gente está habituado, né? Há uma recessão econômica muito grande que a França já enfrentava anteriormente e que se acentuou, assim como todos os outros países, com a pandemia. Então, parte desses manifestantes, inclusive, o movimento foi às ruas protestando contra essa Lei de Segurança Nacional Especial com o artigo 24, mas nos protestos de hoje a gente viu também, e tem também, né, ainda estão ocorrendo, sindicatos e outros grupos de associações de profissionais de várias categorias ou grupos que estão sendo economicamente mais afetados pela pandemia, se juntando nesses protestos, também pedindo uma restrição das medidas de austeridade e melhores condições de amparo a essas pessoas que estão sendo economicamente mais lesadas nesse momento de pandemia. Então, aí a gente tem protestos pelas duas agendas se juntando, mas o carro-chefe aí desse movimento de hoje, aliás, dessas últimas semanas, tem sido essa lei de segurança global. Agora, professora, como você lembrou, né, como proibir uma filmagem, né? Foi até dessa forma que a senhora falou, inclusive com um ponto de interrogação no final. E aí eu fico pensando, né, nos dias de hoje, além de ser muito questionado, isso quando acontece em várias partes do mundo, a liberdade de imprensa, que é a forma de comunicação, é a forma que a população tem de se informar. Ainda mais em momentos de fake news que a gente tem sofrido aí no mundo inteiro, é a partir da imprensa com fontes, né, confiáveis, é que a gente leva informação até a população. Esse é um lado dessa discussão de como não filmar um ato porque é um policial que está fazendo. Mas tem um outro lado que hoje a gente também, a própria imprensa, está recebendo ajuda de informação das pessoas, de outras profissões, dos civis, porque são pessoas que registram o que está acontecendo nas ruas. Seja um simples buraco, seja uma violência contra uma pessoa, mas seja também uma violência policial, mas não apenas uma violência policial. E é a partir de um celular que hoje as pessoas têm na mão. Aí a minha pergunta é, isso é constitucional? Eu não sei como é que se chama na França, mas aqui no Brasil eu perguntaria se é constitucional. A gente pode realmente proibir que alguma pessoa pegue o seu celular, que é dela, que ela comprou, que ela pagou e que tem tudo isso que a tecnologia está avançando por N formas e com N coisas que a gente está ganhando com isso. Alguém pode realmente, existe uma lei que pode proibir uma pessoa de pegar esse celular e filmar o que ele bem entender? Bom, isso tocou em vários pontos muito relevantes para a gente discutir essa lei, né, e a legalidade dessa lei. A legalidade desse tipo de iniciativa por parte do governo, ela é muito questionada e fica numa linha muito tênue aí, né? O que a gente vivencia de modo global, desde 2001, com os ataques terroristas nos Estados Unidos, a gente viu vários países, inclusive o Brasil, adotando
leis antiterrorismo. E dentro dessas leis antiterrorismo, que também são muito criticadas por quem analisa a constitucionalidade dessa lei, há uma permissibilidade de um abuso de poder justamente nesse controle, porque são leis que são extremamente amplas e vagas, né? Então, a interpretação da lei, ela fica muito subjetiva, e essa subjetividade, ela é sempre um risco, né? Então, a gente vai ter também na França essas leis antiterrorismo, e aí a gente consegue, talvez, colocar um pouco mais essa legalidade se enquadrar dentro desse arcabouço legal, né? Mesmo assim, isso viola uma série de princípios constitucionais, porque o direito, a observância dos direitos humanos, ela é o que a gente vai chamar de supraconstitucional, ou seja, inclusive no caso do Brasil, a Declaração de Direitos Humanos, os tratados de direitos humanos, eles estão acima da Constituição. Então, a Constituição, ela não pode violar os direitos universais dos homens e das mulheres, né? Como o próprio nome coloca, são direitos universais e que não recaem sobre o controle do Estado decidir se a gente tem ou não esses direitos. Na verdade, o Estado deveria tutelar, ele que tem que proteger e promover os direitos humanos e não tolher, né? O que não é a realidade que a gente vê em uma série de estados, mesmo dentro desses que a gente classifica como democracias, que é o caso da França, do Brasil, também dos Estados Unidos, né? Então, há um abuso de poder, sim, e isso tem sido questionado por organizações da sociedade civil, por ONGs, mas muito interessante, ontem a gente teve a publicação de um relatório de pareceristas independentes, analistas independentes, que prestam serviço para o Conselho de Direitos Humanos da ONU, mas não são da ONU, né, são independentes, e que foram analisar a legalidade de toda essa lei entre seus 32 artigos, né, e o que eles reportaram é que essa lei, ela viola diretamente os direitos humanos e que, portanto, ela deve ser suspensa, não só revista, né, mas ela precisa ser suspensa por uma série de motivos aí. Então, de fato, tanto do ponto de vista dos direitos constitucionais, quanto do ponto de vista do direito internacional, as análises que se fazem é que essa lei, ela está